Agora entramos aqui na crise do Brasil especificamente. E por que é importante a gente falar sobre crise política em relação... Tá passando bem, né? Tá tudo bem, né? Por que é importante falar sobre crise política, né, quando a gente está falando sobre crise econômica? A resposta é muito simples. Os agentes econômicos, né, como o Thiago falou na última aula, de forma muito apropriada, as especulações elas têm muito a ver com o equilíbrio institucional de um país, com a forma como o país lida com as suas próprias instituições. Então, por exemplo, quando você derruba um presidente da República, coisa que já nós temos já na nossa história... Dá tempo de trocar de roupa aqui, rapidinho? Dá, vai lá, mestre, corre lá. Desculpa aí, foi mal. Pagou a gasolina no cartão de crédito, gente. A crise tá mal. Consegui. Continuando agora, depois dessa presepada do nosso amigo Thiago, que tá indo se trocar, nós já tivemos, né, um impeachment na nossa história republicana, recentemente, do presidente Collor, caiu, e isso gera um desequilíbrio muito grande. Você teve aí, né, uma pressão inflacionária grande, etc. Que nós já temos, inclusive, nesse momento. Sim. Então, e aí, assim, gente, essa crise política, ela é tamanha que agora os grandes meios de comunicação, nós vimos, né, como que a questão dos meios de comunicação como que eles são cruciais no Brasil, e os meios de comunicação agora começam a defender a manutenção da Dilma Rousseff no poder. Sim. Por quê? Porque eles também são grandes empresas. Eles também temem por uma grande instabilidade política no país, caso haja uma queda da presidente da República, que pode sim acontecer. Ninguém está salvo de nada e a gente não tem que botar a mão no fogo por ninguém. Gente, como é que essa crise começa? As eleições de 2014 tiveram um resultado muito interessante. Dilma Rousseff era candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, ela teve 54 milhões de votos contra o Aécio, que teve 51 milhões. Precisamos lembrar que a Dilma teve o apoio, né, teórico, né, do PMDB, que tem o vice-presidente da República, mas metade do PMDB praticamente apoiou o Aécio, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Né? O Aécio, no segundo turno, contou com apoios, como, por exemplo, da Marina Silva e todo o PSB. Então, assim, foi ali um momento em que todas as forças de oposição do Brasil viram a possibilidade de encerrar o ciclo do PT. Incluindo o PP, né? Incluindo os conservadores, ultraconservadores. Isso, principalmente. Né? E PP, que inclusive é base do governo Dilma Rousseff, tem 32 deputados investigados na Lava Jato. Mas isso é outra história. Dilma ganha com 3 milhões de votos de diferença. Para vocês terem ideia, em 2006, na reeleição do presidente Lula, o Geraldo Alckmin, que foi o candidato do PSDB, teve 19. Então, assim, o desempenho do Aécio foi impressionante quando ele aparecia nas pesquisas até mesmo atrás da Marina Silva. O que esse resultado aqui acarreta? A maioria do Brasil quer a Dilma? Quer, ou pelo menos queria nesse momento. Entretanto, ela tem uma força política muito reduzida, porque ele é candidato à reeleição com todo o uso da máquina pública que a gente sabe que é utilizado, sim, sempre foi no Brasil. E, inclusive nas outras esferas, né, nós tivemos a eleição do Pezão no Rio de Janeiro, e quem era o Pezão? Até, sei lá, anteontem. Quem é agora, né? Quem é ainda, né? O cara, ele tem sigilo quebrado, mestre, sigilo telefônico e bancário. Mas ninguém fala disso não, o problema é a Dilma. Bom, então o que acontece, gente? O presidente da República, historicamente, ele tem a incumbência, né, de representar toda uma nação, que é uma responsabilidade, aliás, gigantesca. Então você deposita naquela pessoa todas as suas fichas, toda a sua confiança. Aconteceu, por exemplo, com o presidente Fernando Henrique, né, que vinha ali daquela bonança do Plano Real, aquele ajuste da inflação do Brasil, né, o ajuste monetário que o governo Itamar Franco conseguiu produzir ali em 94, o presidente Fernando Henrique chega e as medidas econômicas dele, grande parte delas apoiadas pela população. Por quê? Porque viam na figura do presidente Fernando Henrique a grande esperança, um salvador. Como foi com Lula, como foi com o Collor, que aí foi um desastre. E um grande material de mídia no Collor também, né? Com certeza, processo midiático. Com certeza. E aí quando o Collor começou a não conchavar mais, aí o bicho pegou. A Dilma já não tem esse poder, gente. Vamos lembrar lá da crise, né? Quando a crise estoura, em 2009, no governo Lula, o Lula fala, não parem de comprar, se você tem o sonho de comprar a sua geladeirinha, vai lá e compra, que vai dar certo, etc, etc. O presidente Bush, nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Sim. Com todas as nossas reservas ideológicas, etc, que a gente possa ter em relação ao Bush, ele foi para a mídia falar, continuem comprando depois dos atentados. E a população americana comprou. Tudo bem que não é difícil convencer a população americana a comprar, né? Não é exatamente um desafio.
Mas o presidente foi uma tem coisa essa que força. Que o próprio Roosevelt também já inicia, né, na crise de 29, que é um período de complicação de consumo, mas a confiança no líder do executivo nesses casos, ela se torna histórica e é uma questão endêmica. É uma questão que está inserida nessas sociedades democráticas. Que tem a ver com o príncipe, lá enfim, de sempre. Então o que acontece, gente? Hoje a presidente Dilma vai para a televisão, ela é vaiada, ela recebe panelaço. E os atos em apoio a ela são em número menor, né? Então, não sei, a nossa ideia aqui não é fazer uma análise quantitativa, mas a paixão de quem apoia um governo Dilma e a paixão de quem é contra esse governo tá bem diferente. Sim. Não? As pessoas não têm grande motivação de ir para a rua apoiar Dilma Rousseff. E alguns dos motivos para isso também, né? Porque a gente não está aqui querendo defender ninguém. A Dilma se elege com um discurso bem esquerdista nesse segundo turno, que acabou empurrando o Aécio Neves um pouco para a direita, posição que ele nega. Mas, de qualquer forma, defendeu durante sua campanha a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos, defendeu o programa de privatização da época do Fernando Henrique. Então, uma série de questões que estão aí, né? Defendeu o Armínio Fraga no Ministério da Fazenda, se ele fosse eleito, né, que é um cara com uma mentalidade muito mais liberal do que o Guido Mantega, que a essa altura era o ministro da Fazenda da Dilma. Esse discurso, logo assim que a Dilma Rousseff se elege, ela coloca o controle da política econômica dela no Joaquim Levy, um dos executivos do Banco Bradesco. Thiago falou um pouco sobre bancos na última aula, né, que ele falou sobre mídia, mas sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? A gente começa falando de uma coisa e termina falando de outra. Funciona assim mesmo. A política econômica foi completamente terceirizada para esse senhor e as primeiras medidas dele foram chamado ajuste fiscal, através de medidas provisórias que... Como é que funciona a medida provisória? Ela é diferente de um projeto de lei. O projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente e colocado em prática. A medida provisória, ela é provisória, o presidente coloca ela em prática e, a posteriori, o Congresso aprova. Então, ficou mais difícil aí, né, conseguir pensão, seguro-desemprego, essas coisas todas, que causaram um grande mal-estar na base mesmo do governo Dilma. Teve senador do PT que votou contra. Sim. Então, isso gera uma insatisfação muito grande, um desequilíbrio. E, na grande possibilidade desse ajuste não ser aprovado, ela coloca a articulação política do governo, ela atribui ao vice Michel Temer, né? Então ela extingue o Ministério de Relações Institucionais e coloca o Michel Temer nessa posição. Michel Temer, que é um dos grandes quadros do PMDB de São Paulo. O que aconteceu aqui então, gente? Ela abre espaço para o PMDB e traz pessoas do PMDB para sua cúpula política. Isso num cenário, pessoal, de Lava Jato. E a gente tem que perceber o seguinte: a composição do Congresso hoje tem 70 deputados do PT, maior bancada da Câmara dos Deputados é do PT. Não ganha uma votação. Mais 12 senadores. O PSDB tem 54 deputados e 10 senadores, o PMDB 66 deputados, 18 senadores, a maior bancada no Congresso, se a gente juntar isso daí. Os dois é o PMDB. É o que a gente falou, só para fazer o link, no primeiro bloco, né? O PMDB, nesse sentido, então, ele teria um teórico controle do legislativo se você somatizar tudo, né, em relação ao PT e ao PSDB. Então, apesar do PT ter a sua liderança do executivo, a Dilma, né, o PMDB ele teria mais poder de barganha nesse sentido, maior poder de articulações e de estabelecimento de até alianças. Não é à toa que é o partido que mais vai fazer uma série de agregações políticas nas suas campanhas a prefeito, governador, em todo o Brasil, as chamadas coligações. Então, o PMDB está basicamente em todas, é alucinante como o PMDB ele se espraia, né, como um vírus, é absurdo. E o PMDB, mas também tem a ver com a idade do PMDB, né? Sim. O PMDB é um partido muito antigo no Brasil, porque vem do MDB, etc. E é muito interessante a gente pensar o seguinte: o PMDB não tem candidato a presidente desde 94. De lá pra cá ele sempre apoiou alguém. Apoiou o Fernando Henrique, apoiou o Serra, depois apoiou, enfim, o Lula. Tal. Um apoio, portanto, do PMDB total ao PT, se isso acontecesse, né, nesse momento, que já aconteceu de uma forma mais ou menos preto no branco, mas significa 1/3 do Congresso Nacional, basicamente. Então, assim, é muita força para esses dois caras aqui. O que acontece agora é uma rebelião do PMDB
principalmente porque a Dilma não abria espaço no primeiro mandato dela para o PMDB, isso começou a ficar claro, e aí começou a debandada em apoio à candidatura do Aécio. E o PMDB já fala em uma candidatura própria em 2018. Gente, a gente precisa entender o que significa o PMDB falar que tem uma candidatura própria em 2018. É ele falar, nós estamos nesse governo, mas nós não ficaremos nesse governo daqui a 3 anos. Sim. Isso é muito complicado, Gabriel. Isso é muito... Então você é esse governo, e você fala que vai romper com esse governo que você é nesse momento. E assim, você precisa amarrar bem esse discurso porque fica esquisito. E até agora não houve amarramento nenhum. A própria declaração do Eduardo Cunha há cerca de 1 mês ou 3 semanas, né, que se declarou fora da base aliada, que foi uma polêmica, né, naquela semana, realmente cria um cenário que é complicado, porque, enfim, o Eduardo Cunha é aquela base aliada que ao mesmo tempo não é, né? Não, absolutamente não é. É aquela base aliada que ao mesmo tempo é uma figura virtualmente aliada ao longo de um histórico. Mas nesse sentido, mostra que daqui pra frente, acho que mesmo antes de todo esse cenário aqui se mostrar presente esse ano, aqui os próprios analistas já de alguma maneira identificavam essa cifra como algo muito complexo, como algo muito perigoso para o governo Dilma. Não é à toa que, se a gente for lembrar um pouquinho do discurso dela de posse, o discurso da Dilma de posse, ele é emblemático, né? Porque o tempo todo ela fala, não sei se você lembra, ela fala na necessidade de estabelecer alianças, de abrir-se alianças, e o discurso da Dilma ela vai muito em cima da palavra união. Precisamos de união, são tempos difíceis. Então ali a própria Rousseff já estava ali de alguma maneira antevendo o caos, né? A própria base dela já antevia esse caos. O caos foi tão grande nesse primeiro semestre, graças a esse player aqui maravilhoso, né? O Eduardo Cunha. Enfim, os adjetivos a gente vai repreender um pouco. Graças ao projeto lá do Distritão, né? Que ia implementar um sistema político de eleição para o legislativo semelhante semelhante não, idêntico ao projeto executivo, ele conseguiu unir contra esse projeto o PT e o PSDB. Então o PT e o PSDB se uniram para não deixar que o Distritão fosse aprovado. Quando você imaginar que isso aconteceria num governo como esse, né, que está tão conturbado? Então os tempos realmente são difíceis. Nesse sentido, a Dilma tem toda a razão. Pessoal, a Operação Lava Jato, né, nós temos aqui um vídeo, né, do mestre Thiago Feitosa que falou sobre a crise da Petrobras no ano passado. A gente está vendo que a Operação Lava Jato hoje, o consenso é que ela é imprevisível. Não dá para saber qual vai ser o desfecho da Operação Lava Jato. Nós já temos o tesoureiro do PT preso, o senhor João Vacari, foi preso na Operação Lava Jato, e recentemente, mais ou menos coisa de alguns meses, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, né, entrega uma lista para o Supremo com... Para vocês terem ideia, gente, 10% do Congresso Nacional está sendo investigado só na Lava Jato, só por desvio da Petrobras. E tem gente de todos esses partidos aqui. Mais de uns, menos de outros. Só do Partido Progressista são 32 parlamentares. Ou seja, só com prerrogativa de foro, ou seja, para serem julgados lá pelo Supremo. Então, assim, recentemente, uma denúncia bombástica de que o Eduardo Cunha, com provas, de que o Eduardo Cunha teria recebido 5 milhões de dólares de propina, mestre. Para você ter ideia, o Eduardo Cunha teria que trabalhar 30 anos com o salário de deputado dele para receber 5 milhões de dólares, câmbio atual. Então, assim, gente, é muita grana, 5 milhões de dólares. Absurdo. Só de propina, só de desvio de dinheiro. É absurdo. Então, Eduardo Cunha, e aí para você que começou a ouvir falar do Eduardo Cunha recentemente, ele é presidente hoje da Câmara dos Deputados, nós falamos aqui no Projeto X sobre ele ano passado, já na aula sobre o Marco Civil. Ele era um dos grandes dificultadores e representantes das nossas teles, né? Enfim, das nossas empresas de telecomunicações no Brasil. O Eduardo Cunha, que sabendo, né, da possibilidade que ele tinha de ser caçado até, de ser preso, né? Ele, assim, convencido de que a Dilma Rousseff teria alguma influência sobre o Procurador-Geral da República, que até agora não dá para perceber que isso aconteceu. Pela quantidade de gente do PT que está presa ou que está com a faca na goela, não dá para perceber que haja uma interferência assim tão grande. De qualquer forma, o Eduardo Cunha, convencido disso, começa a montar pautas na Câmara dos Deputados
consideradas as pautas bombas. E agora ele vai continuar nesse segundo semestre. É o consenso dos analistas. Franco atirador. Franco atirador. Então ele coloca um projeto de terceirização de todas as atividades trabalhistas, o que para o Partido dos Trabalhadores, que tenta ainda, de alguma maneira, se manter com esse ideário, né, dos trabalhadores, tá difícil. O Eduardo Cunha, o PT se viu na obrigação de barrar. O PSDB começou a assumir uma posição de votar tudo contra o PT. Votou, inclusive, a favor da redução da maioridade penal, o que, historicamente, para o PSDB é antagônico, né? Na história do PSDB, uma pessoa como Fernando Henrique Cardoso jamais apoiou isso. Então, nós temos aqui um processo político, né, do PSDB e contra o PT sistematicamente. Tanto que, recentemente, sei lá, essa semana agora, sai a denúncia contra Eduardo Cunha, o PGR joga para o STF e o PSDB não se manifesta. Então, assim, nós temos um escândalo de corrupção, um dos maiores receptores de propina. Pelo menos essa é a denúncia. A presunção de inocência precisa ser garantida, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O problema é que o Eduardo Cunha tem a presunção de inocência desde o do PC Farias, que ele era lá, né? Estava envolvido lá com um escândalo lá na época do Collor. Isso foi em 90. Até hoje, aí teve na Telerge, presidência da Telerge pro Garotinho, Furnas, não sei o quê, escândalo pra cá, escândalo pra lá, assinatura não se provou contrariedade alguma. É inocente até que se prove o contrário, mas de qualquer forma, e aí o PSDB não se manifesta. Por quê? Porque sabe que o Eduardo Cunha continua sendo a grande oposição ao governo Dilma. Inclusive é ele que receberia um pedido de impeachment eventual da presidenta Dilma Rousseff. O outro player que a gente tem aqui é o senhor Renan Calheiros, que surge como grande salvador da pátria graças ao Michel Temer. Ironicamente. Ironicamente, porque depois que foi denunciado lá pelo Rodrigo Janot, foi contra o governo, se aliou ao Cunha. Agora, ele volta com a Dilma, propõe a chamada Agenda Brasil, que aí, né, umas coisas esquisitas, começar a cobrar para ser atendido pelo SUS, demarcação de terra indígena para o Congresso Nacional, umas coisas assim meio esquisitas, que precisam ser analisadas com carinho. De qualquer forma, o Renan Calheiros surge como esse cara que vai salvar a Dilma no Senado. Então, assim, por mais que o Eduardo Cunha consiga perturbar as coisas na Câmara, o Senado conseguiria bloquear... Dar essa vetada, né? Os danos ao governo Dilma Rousseff. Pessoal, para a gente terminar aqui, né, essa análise política, que está bastante complexa já, a gente precisa falar sobre um eventual impeachment da presidenta Dilma. Zé Bonner já deu uma aula aqui sobre impeachment, só que as coisas mudaram um pouquinho. O que acontece? Nós temos a possibilidade de um impeachment se deflagrado qualquer tipo de crime, né? Mas nesse momento acontece a análise das contas da presidenta Dilma Rousseff no TCU, que é o Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar ao Congresso Nacional. O parecer do TCU não faz nada. Ele pode rejeitar as contas da presidente Dilma. Rejeitadas as contas da presidente Dilma, vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode abrir um processo de impeachment caso as contas sejam rejeitadas, e aí a Dilma teria incorrido em crime de responsabilidade. E tem a questão do TCE. Mas o que acontece? Em TSE, perdão. Se for provado, né, que a Dilma usou dinheiro desviado na campanha, a chapa é anulada, ou seja, Dilma e Temer saem do poder, e automaticamente o segundo colocado é chamado para... É caçada a diplomação mesmo da chapa, né? E automaticamente o segundo colocado é chamado para governar, assumir a presidência da República. Essa é a opção que mais agrada ao Aécio Neves, lógico. Só que não agrada ao PMDB, porque ele perde espaço e o Aécio surge como o salvador da pátria, que é o papel que o PMDB quer para si. No TCU, se os dois, né, forem impedidos, o Eduardo Cunha assumiria a presidência da República por 90 dias até que novas eleições acontecessem e o novo presidente da República fosse eleito. O mal-estar de um Eduardo Cunha na presidência da República é muito grande, então ninguém quer apoiar essa opção. No fim das contas, gente, a sorte da Dilma é a quantidade de inimigos que ela tem. E aí cada um quer o seu quinhão, que é o seu jeito, né, que prevaleça, e acaba que no final das contas, a tendência é que Dilma Rousseff termine seu mandato até 2018. Pois é. Acho que esse panorama ficou bem profundo, né, mas interessante para a gente analisar a atualidade. Óbvio que isso pode ser destrinchado dentro de vários focos, né, e isso, inclusive, é uma missão do X da Atualidade. A gente espera poder retornar em breve. Pô, prazerzão estar com você aqui
A gente se vê numa próxima, galera. Valeu, Cuide-se. galera.